Descobri o segredo do pastor numa manhã de domingo, minutos antes do culto começar. O sol mal tinha esquentado o pátio da igreja, e eu já sentia o coração disparar, como se pressentisse o inferno que vinha pela frente. Naquela hora, enquanto todo mundo sorria e se cumprimentava com "a paz do Senhor", eu segurava na bolsa a carta que ia mudar tudo. Ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer. Nem ele, com seu terno engomado e a voz mansa de quem vivia de enganar a fé dos outros. Você já passou por aquele momento em que o chão parece girar, mas mesmo assim você sabe que não dá mais para voltar atrás? Pois foi assim que eu percebi que Deus me escolheu para arrancar a máscara daquele homem. Meu nome é Eulália Campos, tenho 70 anos e morei a vida toda na zona norte de São Paulo. Costurei para fora, criei 3 filhos sozinha e me agarrei na igreja como quem se agarra numa tábua no meio da enchente. A fé sempre foi meu alicerce, até o dia em que percebi que dentro daquele templo também se escondia pecado e podridão. E foi ali, entre hinos e promessas de salvação, que eu decidi fazer justiça com a verdade, mesmo que me custasse tudo. A verdade, por vezes, é um fio solto numa costura que parece perfeita. Puxá-lo pode desfazer todo o tecido, mas deixá-lo ali é conviver com a iminência do rasgo. A história que se segue é sobre esse fio, puxado pelas mãos calejadas de uma mulher que, aos 70 anos, decidiu que a costura da sua fé precisava ser refeita, ponto por ponto, com a linha da honestidade. Antes de mergulharmos nos detalhes que levaram a um momento de ruptura inimaginável, um convite. Se histórias de coragem silenciosa e verdades que precisam ser ditas ressoam em você, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você não perde nenhum capítulo desta jornada e de outras que virão. Agora, voltemos ao silêncio ensurdecedor daquela manhã de domingo. O ar dentro da igreja da Restauração Divina estava denso, pesado com o incenso barato e a devoção de 200 almas. Era um domingo como qualquer outro no bairro do Jaraguá, com o sol paulistano lutando para atravessar o vitral que retratava um cordeiro de olhar passivo. No púlpito de madeira escura, o pastor Ademar gesticulava, a voz trovejando sobre a pureza da família, um pilar que, segundo ele, sustentava o próprio céu. Seus olhos, de um castanho que costumava inspirar confiança, varriam a congregação, e por um instante pousaram na 10ª fileira, onde uma senhora de cabelos brancos e presos num coque impecável o encarava. Era Eulália Campos. Seu rosto, um mapa de 70 anos de vida, estava sereno, mas seus nós dos dedos, brancos de tanto apertar a Bíblia de capa gasta que repousava em seu colo, contavam outra história. O sermão do pastor, que normalmente a acalmava como uma canção de ninar, hoje soava como pregos arranhando um quadro negro. Cada palavra sobre fidelidade e retidão era uma brasa em sua pele. Ele falava sobre o pecado que se esconde nas sombras, e Eulália sentia o peso de uma dessas sombras no bolso do seu vestido de domingo, um envelope dobrado que queimava contra sua coxa. Ademar elevou a voz para o clímax de sua pregação. Porque a verdade, meus irmãos, a verdade sempre vem à luz. Deus não permite que a mentira prospere em sua casa. Um amém coletivo ecoou pelo salão, mas Eulália não disse nada. Em vez disso, ela respirou fundo, o ar parecendo não chegar aos pulmões. O cheiro das flores no altar de repente se tornou enjoativo. Ela olhou para a esposa do pastor, Dona Célia, sentada na primeira fileira, o chapéu elegante ocultando seu rosto, balançando a cabeça em concordância devota. Olhou para os diáconos, homens sérios cujas vidas giravam em torno daquele templo. Olhou para os jovens, os velhos, as famílias inteiras que viam naquele homem a personificação da palavra divina. E então, ela se levantou. O movimento foi pequeno, quase hesitante, mas no silêncio que se seguiu à palavra final do pastor, o rangido do banco de madeira soou como um trovão. 200 pares de olhos se viraram para ela. O pastor Ademar, pego de surpresa no meio de um gole d'água, congelou com o copo a meio caminho dos lábios. O murmúrio começou baixo, uma onda de confusão. A irmã Eulália, sempre tão quieta, tão discreta, com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha, Eulália Campos alisou o vestido, segurou sua Bíblia contra o peito e começou a caminhar pelo corredor central. Seus sapatos ortopédicos faziam um som suave e ritmado no piso encerado.
Passou por rostos conhecidos, vizinhos, amigos de décadas de grupo de oração. Alguns a olhavam com preocupação, outros com irritação pela interrupção. Ela não olhou para nenhum deles. Seus olhos estavam fixos no púlpito, no homem cuja voz ainda ecoava no ar. Um diácono, o irmão Valdir, um homem corpulento de bigode farto, moveu-se para interceptá-la. Irmã Eulália, o que a senhora está fazendo? Sente-se, por favor. O culto ainda não acabou. Ela simplesmente estendeu a mão e tocou seu braço. Um gesto gentil, mas inabalável. Eu preciso falar, Valdir. Em nome da verdade que o pastor acabou de pregar. A firmeza em sua voz o fez recuar. Ela subiu os 3 degraus que levavam ao altar, cada um parecendo uma montanha. Parou ao lado do púlpito, de frente para a congregação, mas ao alcance do microfone. Pastor Ademar a encarava, o rosto uma máscara de incredulidade e um pânico crescente começando a faiscar em seus olhos. Irmã Eulália, ele começou, forçando um sorriso paternal. A senhora está se sentindo bem? Quer um copo d'água? Ela não respondeu. Apenas se inclinou, ajustou o microfone e olhou para as 200 almas que esperavam, presas na respiração. O silêncio era total, absoluto. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Tudo o que havia acontecido nos últimos meses, todas as dúvidas, as noites em claro, a dor da descoberta, tudo convergiu para aquele momento. Ela estava prestes a quebrar aquele lugar, a fé daquelas pessoas, talvez a sua própria, mas o peso do silêncio era muito maior que o medo do barulho que viria. Para entender o que levou Eulália Campos a se levantar naquele domingo, era preciso conhecer o ritmo de seus dias. Uma melodia tocada pelo zumbido constante de sua velha máquina de costura Singer. Sua casa, um sobrado modesto em Pirituba, cheirava a café fresco, óleo de máquina e ao tecido de algodão que ela passava a ferro com esmero. Aos 70 anos, seus movimentos eram metódicos, ensaiados por décadas de viuvez e autossuficiência. Acordava antes do sol, quando o céu de São Paulo ainda era um veludo cinza azulado, e sua primeira ação era sempre a mesma. Uma oração de joelhos ao lado da cama, agradecendo por mais um dia de vida e pedindo força para os desafios que ele traria. Eulália era uma mulher de contrastes. Suas mãos, nodosas e manchadas pela idade e por incontáveis picadas de agulha, eram capazes da mais delicada das costuras, criando bainhas invisíveis e bordados que pareciam pintados no tecido. Seu corpo, encurvado pelos anos, abrigava uma espinha dorsal de aço, forjada na viuvez precoce e na tarefa de criar 3 filhos sozinha, num bairro onde as oportunidades eram tão escassas quanto as sombras em um meio-dia de janeiro. Seus olhos, fundos e rodeados por uma teia de rugas, podiam parecer cansados, mas continham uma centelha de observação arguta, capaz de notar um fio solto a metros de distância, tanto em um vestido quanto no caráter de uma pessoa. Sua vida era dividida em 2 pilares: o trabalho e a fé. O trabalho era a costura, que pagava as contas e mantinha sua mente ocupada. Clientes de todo o bairro traziam suas roupas para o concerto mágico de Dona Eulália. Ela não apenas ajustava e remendava, ela restaurava. Devolveu a um vestido de noiva o esplendor de décadas passadas, fez calças de uniformes escolares durarem mais um ano para mães que não podiam comprar novas. Seu pequeno ateliê, um cômodo nos fundos da casa, era seu santuário de linhas, retalhos e do som rítmico da agulha perfurando o tecido. O outro pilar, a fé, era o que a sustentava. A Igreja da Restauração Divina não era apenas um lugar para ir aos domingos. Era sua comunidade, sua família estendida. Foi lá que ela encontrou consolo quando seu marido, Roberto, se foi, levado por um infarto fulminante. Foi lá que ela celebrou o batismo de seus filhos e, mais tarde, de seus netos. As senhoras do grupo de oração eram suas confidentes. As festas de arrecadação de fundos eram os eventos sociais de seu calendário. E no centro de tudo isso estava o pastor Ademar, o homem que ela via como um farol, um guia espiritual enviado por Deus para pastorear seu rebanho. Acreditava em cada palavra dele, em cada conselho, em cada promessa de salvação. A palavra do pastor era, para Eulália, quase tão sagrada quanto a própria Escritura. Seus filhos, já adultos e com suas próprias famílias, se preocupavam com sua solidão. Marcos, o mais velho e o mais cético, vivia em Osasco
e sempre insistia para que ela fosse morar com ele. Mãe, a senhora trabalha demais, e essa igreja, a senhora leva tudo muito a sério. Eulália sempre respondia com um sorriso paciente. Meu filho, o trabalho dignifica e a fé salva. Não estou sozinha, tenho a Deus e aos meus irmãos. Beatriz, a filha do meio, era mais parecida com ela, devota e frequentadora da mesma igreja, embora vivesse no bairro vizinho do Jaraguá. Era ela quem trazia os netos para a bênção da avó aos domingos. O caçula, Ricardo, morava no Rio de Janeiro e ligava toda semana, a voz sempre cheia de uma saudade que atravessava a Dutra. A rotina de Eulália era seu conforto. O café da manhã com pão na chapa, o trabalho no ateliê, a pausa para o almoço com a novela, mais trabalho à tarde e à noite, a reunião de oração na igreja às quartas-feiras ou a visita de Beatriz e os netos. Era um ciclo previsível, um tecido bem costurado, sem pontas soltas. Ela não pedia mais nada da vida. Acreditava que sua jornada estava em seus capítulos finais, e seu papel era vivê-los com a mesma dignidade e fé com que vivera todos os outros. Ela não sabia, no entanto, que uma linha nova e de cor estranha estava prestes a ser introduzida em sua tapeçaria, uma linha que, ao ser puxada, ameaçaria desfazer tudo o que ela conhecia. A Igreja da Restauração Divina não era um templo grandioso. Era uma construção simples, de tijolos pintados de um branco que já amarelava sob o sol e a poluição de São Paulo. Mas para a sua congregação, era o lugar mais importante do mundo. Tinha um cheiro próprio, uma mistura de produtos de limpeza, madeira velha e a fé palpável das pessoas que ali se reuniam. As manhãs de domingo eram o auge da semana, quando o salão se enchia de famílias vestindo suas melhores roupas, de crianças correndo impacientes antes do início do culto e de um burburinho de conversas que cessava abruptamente ao primeiro acorde do piano. Eulália amava aquele lugar. Conhecia cada rachadura no gesso do teto, cada imperfeição no verniz dos bancos de madeira. Para ela, a igreja era um organismo vivo, pulsando com as alegrias e tristezas de sua comunidade. Era ali que se anunciavam nascimentos e se choravam as perdas. Era o palco das vitórias e o refúgio para os fracassos. E o coração desse organismo era o pastor Ademar. Ademar de Oliveira tinha cerca de 50 anos. Um homem de aparência cuidada, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de distinção. Sua voz era sua principal ferramenta. Podia ser um sussurro consolador no ouvido de uma viúva enlutada ou um trovão que fazia os pecadores se encolherem nos bancos. Ele tinha o dom da oratória, tecendo parábolas bíblicas com histórias do cotidiano do bairro, tornando a mensagem divina algo palpável, próximo da realidade de seus fiéis. Para a maioria, ele era mais do que um líder religioso. Era um conselheiro, um amigo, um juiz de paz para disputas familiares e, acima de tudo, um exemplo de homem de Deus. Eulália o admirava profundamente. Via como ele tratava sua esposa, Célia, sempre com uma cortesia pública que parecia saída de um manual de bons costumes. Célia era a personificação da esposa de pastor. Discreta, sempre sorridente, envolvida em todas as atividades femininas da igreja, desde a organização do chá beneficente até a coordenação do coral infantil. Juntos, com sua filha adolescente, Larissa, eles formavam a imagem da família perfeita, um modelo a ser seguido. Eram uma vitrine viva dos valores que Ademar pregava do púlpito. Olhem para a família do nosso pastor, diziam as mulheres no grupo de oração. É a prova de que viver na palavra de Deus traz bênçãos. Eulália concordava. Ela via em Ademar a força que faltava em sua própria vida desde que Roberto se fora. Ele era uma figura paterna para a comunidade. Quando seu neto mais velho, Tiago, passou por uma fase de rebeldia na adolescência, foi uma conversa com o pastor Ademar que pareceu colocá-lo de volta nos eixos. O pastor tem o toque de Deus, mãe, disse-lhe Beatriz na época, com os olhos marejados de gratidão. A confiança de Eulália nele era absoluta, inquestionável. Ela contribuía com o dízimo fielmente, mesmo quando o dinheiro era curto, acreditando que estava investindo na casa de Deus, na obra daquele homem bom. Ela passava horas costurando voluntariamente as túnicas do coral ou as toalhas do altar, considerando cada ponto uma pequena oração. A igreja era sua fortaleza, e o pastor Ademar, seu guardião. Uma fortaleza construída,
ela acreditava, sobre a rocha sólida da verdade e da integridade. Mal sabia ela que, por baixo daquela fundação aparentemente inabalável, já corriam fissuras invisíveis, e que a casa que ela tanto amava era, na verdade, feita de vidro. A menor pedra poderia estilhaçar tudo. A pedra veio na forma de uma moça chamada Sofia. Ela apareceu numa noite de quarta-feira para a reunião de oração e sentou-se no último banco, como se quisesse ser invisível. Tinha pouco mais de 20 anos, com olhos grandes e assustados que pareciam carregar mais histórias do que sua idade sugeria. Vestia-se de forma simples, quase humilde, e seu corpo magro parecia encolhido dentro das roupas. Não cantou os hinos, não disse amém, apenas ficou ali, observando, uma ilha de silêncio em meio ao mar de vozes que louvavam a Deus. Eulália a notou, como notava tudo. Sentiu uma pontada de compaixão. A moça parecia perdida, uma ovelha desgarrada procurando o caminho de volta para o rebanho. No final da reunião, enquanto as pessoas se cumprimentavam e trocavam amenidades, Sofia se levantou para sair sorrateiramente. Foi quando o pastor Ademar a interceptou na porta. De sua fileira, Eulália observou a cena. Viu a postura paternal do pastor, a mão pousada de leve no ombro da moça, o sorriso caloroso que parecia derreter a apreensão no rosto dela. Viu Sofia falar, a cabeça baixa, e o pastor escutar com uma atenção que parecia genuína, inclinando-se para ouvir melhor. A conversa durou vários minutos. Ao final, ele a conduziu até sua esposa, Célia, e a apresentou. Dona Célia, com sua gentileza habitual, abraçou a moça e a convidou para o grupo de mulheres. Nos domingos seguintes, Sofia começou a frequentar os cultos regularmente. Sentava-se sempre mais para o fundo, mas sua presença se tornou familiar. Aos poucos, ela foi se abrindo. Contou a algumas das senhoras do grupo de oração que era de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, que viera para São Paulo em busca de trabalho e que não tinha família na cidade. Estava sozinha, morando num quarto alugado e trabalhando como vendedora numa loja de sapatos no shopping. A comunidade, como era de seu feitio, a abraçou. As senhoras lhe davam conselhos, ofereciam um prato de comida, a convidavam para os eventos da igreja, e o pastor Ademar lhe dedicava uma atenção especial. Ele a chamava de minha filha, e frequentemente a usava como exemplo em seus sermões, falando sobre como a casa de Deus estava sempre de portas abertas para os perdidos e desamparados. Vejam a jovem Sofia, ele disse num domingo. Chegou aqui com o coração aflito, buscando um refúgio, e encontrou em nossa comunidade uma nova família. Sofia, sentada no banco, corou, mas sorriu, um sorriso tímido que iluminou seu rosto pela primeira vez. Eulália, vendo aquilo, sentiu o coração aquecer. Era para isso que a igreja servia. Era a prova viva da bondade daquele homem e da força daquela comunidade. Ela via a transformação de Sofia como um milagre em pequena escala, um testemunho do poder da fé. A moça começou a se voluntariar, ajudando na limpeza do salão, distribuindo os inários. Estava sempre disposta, sempre com um sorriso agora mais frequente, e estava sempre perto do pastor. Muitas vezes, após os cultos, Eulália os via conversando a sós num canto, ele com a mão em seu ombro, oferecendo palavras que, de longe, pareciam de puro consolo e encorajamento. Ninguém via nada de estranho naquilo. Era apenas o pastor cuidando de uma de suas ovelhas mais necessitadas. Um zelo pastoral, um cuidado paternal. Era o que todos pensavam. Era o que Eulália também pensava, com toda a sinceridade de seu coração devoto. A mudança foi sutil, quase imperceptível. Foi como encontrar um único fio de uma cor diferente num bordado que se conhece de cor. A princípio, Eulália não deu importância. Eram pequenas coisas, dissonâncias na melodia familiar de sua igreja. Começou com os olhares. Durante um sermão, enquanto o pastor Ademar falava apaixonadamente sobre perdão, seu olhar cruzou com o de Sofia, que estava sentada a algumas fileiras à frente de Eulália. Não foi o olhar de um pastor para uma fiel. Durou 1 segundo a mais do que o necessário, e continha uma intensidade, uma cumplicidade, que fez Eulália franzir a testa. Foi um instante, tão rápido que ela mesma duvidou do que viu. Atribuiu à sua imaginação, aos seus olhos cansados de costurar. Depois, foram as conversas que cessavam. Certa noite, após a reunião de oração,
Eulália foi à cozinha da igreja buscar um copo d'água. Ao se aproximar do corredor que levava ao escritório do pastor, ouviu sua voz e a de Sofia. Não era uma conversa pastoral. O tom era baixo, íntimo. Ela não conseguiu entender as palavras, mas sentiu a textura da conversa. Era uma mistura de urgência e algo que soava como súplica. No momento em que seus sapatos fizeram um leve ruído no piso, as vozes se calaram abruptamente. Quando ela entrou no corredor, a porta do escritório se abriu e o pastor saiu, ajeitando a gravata, o rosto ligeiramente afogueado. Irmã Eulália, precisa de algo? Ele perguntou, a voz um pouco mais alta que o normal. Apenas um copo d'água, pastor. Ela respondeu, tentando parecer casual. Sofia saiu logo atrás dele, o rosto baixo, murmurando um boa noite, quase inaudível, antes de passar apressadamente por Eulália e sair pela porta dos fundos. O pastor observou-a ir, e por um segundo, Eulália viu uma expressão em seu rosto que não conseguiu decifrar. Era uma mistura de irritação e preocupação. Ele rapidamente recompôs o sorriso pastoral e voltou-se para Eulália. Essa moça tem tantos problemas. Um coração bom, mas uma vida muito sofrida. Requer muita atenção. Eulália apenas assentiu, mas o incidente deixou um resíduo de estranheza em sua mente. Outro fio solto apareceu algumas semanas depois. Era um sábado de mutirão de limpeza na igreja. Eulália estava polindo os bancos de madeira quando viu Sofia e a filha do pastor, Larissa, conversando perto do altar. A conversa parecia tensa. Larissa, uma adolescente de 15 anos, tinha uma expressão de desprezo no rosto, enquanto Sofia parecia estar à beira das lágrimas. Em certo momento, Eulália ouviu a voz de Larissa, clara e cortante. Fique longe do meu pai. Todo mundo já está comentando. Sofia se encolheu como se tivesse levado um tapa e se afastou sem dizer uma palavra, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. O episódio foi rápido e discreto, e ninguém mais pareceu notar. Mas Eulália notou. A semente da dúvida, plantada por aquele olhar prolongado e regada pela conversa interrompida, começou a germinar em seu coração. Ela tentou arrancá-la, repreendendo a si mesma por ter maus pensamentos sobre um homem de Deus. É o inimigo tentando plantar a discórdia. Ela sussurrou para si mesma, esfregando a flanela com mais força na madeira do banco. Mas a semente era teimosa e já começava a criar raízes. A dúvida era um visitante indesejado na casa de Eulália. Ela tentava expulsá-la com orações e trabalho, mas a incerteza persistia, como uma mancha teimosa num tecido branco. Em um domingo à tarde, durante o almoço em sua casa, o tema da igreja surgiu, como sempre acontecia. Beatriz, sua filha, estava radiante. Mãe, a senhora viu o culto de hoje? O pastor Ademar estava tão inspirado. A palavra dele sobre a construção de um lar na rocha foi direto ao meu coração. Tiago, o neto de 16 anos, revirou os olhos enquanto empurrava a comida no prato. Ah, vó, todo domingo é a mesma coisa. O cara fala e todo mundo chora. Mais respeito, Tiago, repreendeu Beatriz. O pastor é um homem de Deus. Foi então que Marcos, o filho mais velho, que raramente ia à igreja, interveio, com sua calma pragmática. Beatriz, ninguém está dizendo que ele não é. Mas, mãe, ele se virou para Eulália, o olhar sério. A senhora não acha estranha a atenção toda que ele dá para aquela moça nova, a Sofia? O garfo de Eulália parou a meio caminho da boca. Ela sentiu um calafrio, apesar do calor do dia. Que tipo de atenção, meu filho? É cuidado pastoral. A moça é sozinha no mundo. Marcos deu um suspiro e encostou-se na cadeira. Cuidado pastoral. Sei. Eu fui buscar o Tiago na igreja quarta-feira passada, depois do ensaio do grupo de jovens. Já era tarde, quase 10 da noite. O carro do pastor estava lá. E o dela também, eu acho. Eles saíram juntos do salão, conversando. Quando me viram, se separaram rapidinho. Pareceu esquisito. O coração de Eulália deu um salto. Você deve ter visto errado. Ele deve estar aconselhando a moça. Talvez, disse Marcos dando de ombros. Mas um conselho às 10 da noite numa igreja vazia? Sei lá, esse cara me parece muito perfeito. E gente perfeita demais geralmente tem algo a esconder. É só uma opinião. Não precisa levar a mal. Beatriz estava horrorizada. Marcos, que absurdo! Você está julgando o pastor, levantando falso testemunho. Isso é pecado.
A discussão continuou, mas Eulália mal ouvia. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente, juntando-se aos outros fragmentos de dúvida que ela havia coletado. O olhar, a conversa interrompida, o aviso de Larissa para Sofia, e agora, o encontro noturno relatado por seu filho cético. Eram peças de um quebra-cabeça que ela não queria montar, pois temia a imagem que poderia se formar. Ela tentou defender o pastor, para a filha e para si mesma. Seu irmão está sendo cínico, Beatriz. Ele não tem fé, por isso vê maldade em tudo. Mas naquela noite, deitada na cama, o zumbido da máquina de costura silenciado, Eulália não conseguia encontrar paz. O cinismo de Marcos, que ela sempre descartara como falta de fé, agora parecia ter o peso desconfortável da possibilidade. Ela se sentia desleal, uma traidora em pensamentos. Pediu perdão a Deus por duvidar de um de seus servos, mas no fundo de sua alma, uma voz pequena e persistente sussurrava que talvez, apenas talvez, a falta de fé de Marcos não fosse cegueira, mas um tipo diferente de visão. Uma visão que ela, imersa em sua devoção, poderia ter perdido. A campainha tocou numa tarde de terça-feira, interrompendo o ritmo constante da máquina de Eulália. Era Dona Célia, a esposa do pastor. Uma visita incomum, já que ela raramente ia à casa dos membros da igreja, preferindo encontrá-los no ambiente neutro do templo. Célia entrou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Havia uma tensão em seus ombros, uma fragilidade que sua postura impecável tentava esconder. Trazia consigo uma capa de vestido, daquelas usadas por lojas de grife. Irmã Eulália, querida, desculpe incomodar, sei que a senhora é muito ocupada, disse ela, a voz suave como sempre. Imagine, Dona Célia. É um prazer recebê-la. Entre, aceite um café, convidou Eulália, limpando as mãos no avental. Enquanto Eulália coava o café, Célia explicou o motivo da visita. É um vestido da Larissa. Ela tem uma festa de debutante de uma amiga para ir, e o vestido que compramos precisa de um ajuste na barra. Pensei imediatamente na senhora. Ninguém tem mãos tão abençoadas para a costura. Eulália sentiu um pequeno orgulho. Será uma honra. Célia abriu a capa e revelou o vestido. Era uma peça cara, de um tecido azul celeste que brilhava sob a luz. Era lindo, mas parecia triste, pendurado ali na sala modesta de Eulália. Ela cresceu tanto este ano, comentou Célia, passando a mão pelo tecido. Havia um tom de melancolia em sua voz. As crianças crescem e criam seus próprios mundos. Elas tomaram o café em meio a uma conversa amena sobre os eventos da igreja e a saúde dos membros mais idosos. Mas Eulália percebeu que Célia parecia distante, seus olhos vagando pela sala como se procurassem algo que não estava ali. Havia olheiras sutis sob sua maquiagem e um vinco de preocupação permanente entre as sobrancelhas. Eulália, com sua sensibilidade aguçada pela idade, sentiu que algo afligia a esposa do pastor. Dona Célia, a senhora me parece um pouco cansada. Está tudo bem? Célia forçou outro sorriso. Ah, é só a correria, Eulália. A obra de Deus exige muito, sabe? Ademar trabalha tanto. Às vezes passa noites em claro, preparando sermões, aconselhando os necessitados. Tento ajudá-lo como posso. A menção ao aconselhamento dos necessitados fez um nó se formar no estômago de Eulália. Ela imediatamente pensou em Sofia. Será que Célia sabia de algo? Será que essa tristeza velada tinha um nome e um rosto? Mas o rosto de Célia era impassível, uma máscara de serenidade e dever. Se ela suspeitava de algo, escondia muito bem, até de si mesma. Quando Célia se foi, deixando o vestido azul aos cuidados de Eulália, um sentimento de pena se misturou à sua crescente ansiedade. Ela olhou para o vestido, tão jovem e cheio de promessas, e pensou em Larissa e em sua mãe. A família que parecia um pilar de perfeição na igreja, de perto, revelava rachaduras. O vestido não era a única coisa que precisava de conserto naquela casa. Eulália levou o vestido para seu ateliê e o pendurou num manequim. Sob a luz fria da lâmpada de trabalho, o tecido parecia perder um pouco de seu brilho. Ela passou os dedos pela costura, sentindo a textura do tecido caro. Tinha um trabalho a fazer, uma simples bainha, mas, ao tocar naquele vestido, sentiu como se estivesse tocando em algo muito mais complexo e frágil. O segredo que ele poderia, inadvertidamente,
carregar dentro de si. Naquela mesma noite, Eulália trabalhava no vestido de Larissa. A bainha era delicada e exigia uma linha de seda da mesma tonalidade exata de azul, uma cor que ela não tinha em seu vasto sortimento. Lembrou-se de um armarinho 24 horas que ficava a algumas quadras de sua casa, perto de uma avenida mais movimentada. Normalmente, não sairia tão tarde, mas a festa de Larissa era no sábado e ela gostava de entregar suas encomendas com antecedência. Vestiu um agasalho, trancou a casa e saiu para a rua silenciosa. A brisa fria da noite paulistana era um alívio depois do calor abafado do dia. As ruas do bairro estavam quase desertas, iluminadas apenas pela luz amarelada dos postes. Enquanto caminhava, sua mente repassava os acontecimentos dos últimos meses, tentando encontrar uma lógica, uma explicação inocente para suas suspeitas. Ao virar a esquina de uma rua mais escura e arborizada, que servia de atalho para a avenida, algo lhe chamou a atenção. Um carro estava parado no acostamento, sob a sombra de um grande ficus, com as luzes apagadas. Não era incomum ver carros parados ali, mas aquele era familiar. Era o sedã prateado do pastor Ademar. O coração de Eulália acelerou. O que ele estaria fazendo ali, àquela hora, numa rua tão erma? Ela parou, escondendo-se instintivamente atrás do muro alto de uma casa. Sentiu-se uma bisbilhoteira, uma pecadora, mas não conseguiu se mover. Uma força maior a mantinha ali, observando. Esperou por alguns minutos, que pareceram uma eternidade. O silêncio da rua era quebrado apenas pelo zumbido distante do tráfego na avenida. Então, a porta do passageiro do carro se abriu. Uma figura feminina saiu, movendo-se rapidamente. Mesmo na penumbra, Eulália a reconheceu. Era Sofia. Sofia olhou para os dois lados da rua, o corpo tenso, como um animal assustado. Ela ajeitou a bolsa no ombro e começou a andar na direção oposta à de Eulália, apressando o passo, sem olhar para trás. Não houve despedida, nenhum aceno. Apenas uma saída furtiva. Alguns segundos depois, o motor do carro foi ligado e os faróis se acenderam, varrendo a escuridão. O sedã prateado manobrou e se afastou na direção em que Sofia havia ido, mas em um ritmo muito mais lento, quase como se estivesse escoltando-a à distância. Eulália ficou paralisada atrás do muro, o coração batendo descompassado. O ar pareceu ficar mais frio. Não havia mais como negar. Não havia mais como atribuir à imaginação ou ao cinismo. O que ela acabara de ver era concreto, real. A cena não tinha nada de pastoral, nada de inocente. Era um encontro clandestino, escondido nas sombras da noite. A necessidade da linha de seda foi esquecida. Ela deu meia volta e caminhou de volta para casa, os pés pesados, como se carregasse o peso do mundo. A imagem de Sofia saindo do carro do pastor estava gravada em sua mente. A pressa dela, o medo em seus movimentos, a maneira como o carro se afastou. Tudo gritava segredo. Ao entrar em casa, o cheiro de café e tecido não lhe trouxe mais conforto. Parecia sufocante. Ela foi até seu ateliê e olhou para o vestido azul de Larissa, agora pairando no manequim como um fantasma. A inocência daquela peça de roupa parecia uma zombaria. A mentira era muito maior e mais feia do que ela imaginara. E ela, Eulália Campos, uma simples costureira de 70 anos, tinha acabado de tropeçar no coração escuro dela. O dia seguinte amanheceu cinzento e úmido. Um reflexo do estado de espírito de Eulália. Ela mal dormira, a cena da noite anterior se repetindo em sua mente como um filme. Tentou orar, mas as palavras pareciam vazias, bloqueadas pela imagem do carro prateado sob a árvore. Ela se forçou a ir para o ateliê. O trabalho, seu refúgio de sempre, talvez pudesse silenciar o tumulto em sua cabeça. O vestido de Larissa a aguardava. Ela precisava terminar a bainha. Com as mãos um pouco trêmulas, ela colocou o vestido sobre a mesa de corte. Precisaria desfazer parte do forro para fazer um trabalho limpo. Com um pequeno abridor de casas, ela começou a soltar cuidadosamente os pontos da costura interna, perto da barra. Enquanto trabalhava, seus dedos sentiram algo dentro do forro, algo rígido, retangular. Não era uma etiqueta de tecido. Franziu a testa. Talvez um cartão de controle de qualidade da loja? Com curiosidade, ela abriu um espaço maior na costura e enfiou os dedos. Puxou para fora um envelope branco, dobrado ao meio.
Estava um pouco amassado, como se tivesse sido escondido ali às pressas. Não havia remetente nem destinatário. Apenas um envelope comum, selado. O coração de Eulália começou a bater mais forte. Aquilo não deveria estar ali. Era um erro. Um descuido. Seu primeiro impulso foi colocá-lo de lado. Ignorá-lo. Costuraria o forro de volta e entregaria o vestido como se nada tivesse acontecido. Não era da sua conta. Mas a dúvida, agora alimentada pela certeza do encontro noturno, era uma coceira que ela não podia deixar de coçar. De quem era aquela carta? Por que estava escondida no forro do vestido de Larissa? Talvez a própria adolescente tivesse um segredo, um namorado que os pais não aprovavam. Era uma explicação plausível. Ela segurou o envelope contra a luz. Não conseguia ver nada através do papel. Deixou-o sobre a mesa e tentou voltar ao trabalho. Mas seus olhos eram atraídos para ele como um ímã. Era um objeto estranho em seu mundo ordenado de linhas e tecidos. Uma peça que não se encaixava. A batalha dentro dela foi feroz. A Eulália devota, que respeitava a privacidade e temia o pecado da curiosidade, dizia para ela deixar o envelope em paz. Mas a Eulália observadora, a mulher que vira os olhares, ouvira as conversas interrompidas e testemunhara a cena na rua escura, precisava saber. Sentia, com uma intuição que vinha do fundo da alma, que aquele pedaço de papel continha a verdade. Com os dedos trêmulos ela cedeu. Deslizou a unha sob a aba e abriu o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel, dobrada. Ela a desdobrou. A caligrafia era arredondada, feminina, um pouco instável, como se tivesse sido escrita com pressa ou sob forte emoção. Começou a ler. Ademar, não sei mais como falar com você. Você não atende minhas ligações. Me evita na igreja. Eu preciso de uma resposta. O médico confirmou hoje. Estou grávida de 2 meses. E este filho é seu. Você me prometeu que cuidaria de mim, que eu não estava sozinha. Você disse que era a vontade de Deus que nos encontrássemos. Eu acreditei em você. Acreditei em tudo. E agora? O que eu faço agora? Sua esposa, sua filha, sua igreja. Eu não quero destruir nada disso. Mas não posso passar por isso sozinha. Por favor, me encontre. Precisamos conversar. Não me abandone agora. Com desespero, Sofia. O papel escorregou dos dedos de Eulália e flutuou até o chão. Ela se apoiou na mesa de corte, as pernas subitamente fracas. O ar lhe faltou. As palavras da carta dançavam diante de seus olhos, queimando sua mente. Grávida. Filho seu. Me prometeu. Não me abandone. Era pior. 1000 vezes pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Não era apenas um caso, uma fraqueza momentânea. Era uma teia de mentiras, manipulação e consequências devastadoras. O homem que ela admirava, o guia espiritual, o pilar de sua comunidade, era um adúltero, um hipócrita que usava o nome de Deus para encobrir seus pecados. Eulália olhou para o vestido azul celeste, agora uma testemunha silenciosa daquela verdade sórdida. A carta, provavelmente passada de Sofia para Larissa como uma mensagem desesperada para o pai, ou talvez escondida pela própria adolescente após uma discussão, acabara em suas mãos, as mãos de uma costureira de 70 anos. E agora, o segredo sujo do pastor não era mais apenas dele, era dela também. O mundo de Eulália encolheu até caber nos limites de seu ateliê. Lá fora, a vida em Pirituba continuava, com o barulho dos ônibus, os gritos das crianças e o som do carro do vendedor de pão. Mas dentro daquele cômodo, o silêncio era pesado, denso, quebrado apenas pela batida frenética de seu próprio coração. Ela pegou a carta do chão, as mãos ainda trêmulas, releu as palavras 1, 2, 5 vezes. Cada leitura era como um novo golpe. A caligrafia desesperada de Sofia, a menção ao nome de Deus, a promessa de cuidado. Era uma traição em múltiplos níveis. Traição à esposa, à família, à congregação e o que para Eulália era o pior de tudo, traição à própria fé que ele professava. O zumbido da máquina de costura, que sempre fora seu consolo, agora parecia zombar dela. Como ela poderia continuar com sua rotina, costurando bainhas e remendando roupas, quando o tecido de sua própria crença havia sido rasgado de forma tão violenta? Ela se sentou na cadeira em frente à máquina, mas não costurou. Apenas ficou ali, olhando para o vestido, para a carta, para as paredes cobertas de carretéis de linha colorida, que de repente pareciam cinzentos. A imagem do pastor Ademar no púlpito,
com a Bíblia na mão e a voz cheia de fervor, se sobrepôs à imagem do homem no carro escuro, do homem a quem aquela carta desesperada era endereçada. As duas imagens não podiam coexistir. Uma delas era uma mentira. O dia se arrastou. Ela não almoçou. O telefone tocou, mas ela não atendeu. Era como se estivesse de luto. E, de certa forma, estava. O luto pela imagem do homem que ela respeitava. O luto pela inocência de sua fé na instituição. O luto pela paz que ela sentia dentro daquelas paredes brancas da igreja. À noite, ela guardou a carta dentro de sua Bíblia, entre as páginas do livro de Salmos. Parecia o único lugar seguro. Um paradoxo doloroso. A prova do pecado escondida dentro do livro sagrado. O culto de quarta-feira chegou, e Eulália não foi. Disse a Beatriz, que ligou para saber por que não a tinha visto lá, que não estava se sentindo bem. Era verdade. Sentia uma náusea que vinha da alma. Só de pensar em sentar naquele banco e ouvir a voz de Ademar, sabendo o que sabia, seu estômago se revirava. Como as pessoas podiam não ver? Como ele conseguia ficar de pé naquele púlpito, falando de verdade e justiça, com o peso daquela mentira em suas costas? Ela se sentia cúmplice. O conhecimento era um fardo. O que ela deveria fazer? Se falasse, causaria um escândalo. Destruiria a fé de centenas de pessoas. Despedaçaria a vida de Dona Célia e de Larissa. Seria acusada de calúnia, de ser uma velha senil e maliciosa. A comunidade se voltaria contra ela. Mas se ficasse em silêncio, seria conivente. Permitiria que o engano continuasse. Deixaria que Sofia, uma jovem grávida e assustada, fosse abandonada. Deixaria que o púlpito, um lugar que ela considerava sagrado, continuasse a ser profanado pela hipocrisia. Cada hino cantado, cada amém proferido, se tornaria parte da farsa. As noites se tornaram longas. O sono, um estranho. Eulália se revirava na cama, o dilema girando em sua cabeça. De um lado, a paz da comunidade, a estabilidade, a ordem. Do outro, a verdade. Uma verdade feia, suja, mas ainda assim, a verdade. Ela olhava para suas mãos calejadas. Mãos que haviam trabalhado a vida inteira para consertar, para unir, para remendar. E agora, ela segurava em suas mãos o poder de rasgar tudo. A costureira, pela primeira vez na vida, sentia uma vontade avassaladora de desfazer a costura. O fardo do segredo era pesado demais para carregar sozinha. Eulália sentia seus ombros doerem, não pelo peso dos anos, mas pelo daquela verdade não dita. Ela precisava de conselho, de uma segunda opinião, de alguém que pudesse lhe dizer o que fazer. Mas para quem ela poderia se virar? Seu primeiro pensamento foi procurar um dos diáconos, talvez o irmão Valdir, um homem que ela conhecia há décadas. Ele era sério, respeitado, mas ao imaginar a conversa, a cena se desfazia em sua mente. Valdir era, acima de tudo, leal ao pastor Ademar. Ele o defendera em todas as disputas da igreja, grandes ou pequenas. Provavelmente, ouviria a história de Eulália com uma expressão de choque, depois de desconfiança. Pegaria a carta, diria que era uma falsificação, uma armadilha do inimigo para destruir a obra de Deus. Acusaria Sofia de ser uma sedutora, uma Jezabel moderna. E, por fim, aconselharia Eulália a orar e a se livrar daqueles pensamentos malignos. Não, Valdir não a ajudaria. Ele protegeria a instituição, não a verdade. E Beatriz, sua amada filha, tão devota quanto ela. Contar a Beatriz seria como jogar uma bomba em seu colo. A fé de sua filha era pura, inabalável. O pastor Ademar era o herói de sua vida espiritual. O homem que salvara seu filho da rebeldia. Revelar a verdade a ela seria cruel. Seria destruir um dos pilares de sua vida. Beatriz talvez nem acreditasse. Poderia, em seu choque e dor, acusar a própria mãe de estar senil, de ter inventado tudo. O risco de romper a relação com a filha era grande demais. Restava Marcos, seu filho cético, que já desconfiava do pastor. Ele acreditaria nela instantaneamente. Apoiaria sua decisão, qualquer que fosse. Mas o conselho de Marcos seria pragmático, talvez até vingativo. Mãe, a senhora tem que expor esse canalha. Grave uma cópia dessa carta, procure um advogado, ele diria. O caminho de Marcos era o da guerra, da exposição pública, do escândalo. E Eulália, apesar de tudo,
não queria a guerra. Seu coração queria justiça, mas não a destruição que a acompanharia. Isolada em seu labirinto de opções, Eulália se sentia cada vez mais sozinha. As pessoas que ela via na rua, os vizinhos que a cumprimentavam, os irmãos da igreja que acenavam para ela no mercado, todos pareciam viver numa realidade paralela, um mundo onde o pastor Ademar ainda era um homem de Deus e a igreja, um lugar seguro, e só ela conhecia a verdade sombria que se escondia por baixo da superfície. Numa tarde, ela terminou o vestido de Larissa. A bainha ficou perfeita, invisível. Ela o passou a ferro com cuidado e o colocou de volta na capa. Ligou para Dona Célia, a voz firme e neutra, dizendo que o vestido estava pronto. A esposa do pastor agradeceu e disse que passaria para buscá-lo no dia seguinte. Ao desligar o telefone, Eulália olhou para a sua Bíblia sobre a mesinha de centro. A carta ainda estava lá dentro. A prova. Entregar o vestido sem dizer nada seria uma decisão. Seria escolher o silêncio. Por um momento, essa opção pareceu tentadora. Um alívio. Ela poderia simplesmente devolver o vestido, esquecer a carta e tentar apagar tudo da memória. Voltar para a sua rotina, para a sua paz. Mas, ao olhar para suas próprias mãos, ela soube que não conseguiria. Aquelas mãos não sabiam trabalhar com fios podres. Ela não conseguiria mais costurar as túnicas do coral. Não conseguiria mais apertar a mão do pastor aos domingos. Não conseguiria mais cantar os hinos de louvor naquela igreja. O silêncio não seria paz. Seria uma prisão. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Na sexta-feira, Eulália foi à feira livre do bairro, como fazia toda semana. Enquanto escolhia tomates, viu Sofia do outro lado da barraca, comprando laranjas. A moça parecia mais magra, mais pálida. Havia uma sombra de exaustão em seu rosto. E ela usava um casaco largo, apesar do dia ameno, como se quisesse esconder o corpo. Seu primeiro instinto foi se esconder, virar o rosto. Mas então, olhou para Sofia novamente. Não viu uma pecadora, uma destruidora de lares. Viu uma jovem assustada, grávida e terrivelmente sozinha. Viu o desespero que sangrava nas linhas da carta que guardava em sua Bíblia. E pela primeira vez, a raiva que sentia pelo pastor deu lugar a uma onda avassaladora de compaixão por aquela moça. Eulália pagou pelos seus tomates e, respirando fundo, contornou a barraca. Aproximou-se de Sofia devagar para não assustá-la. "Sofia, minha filha", disse ela, a voz suave. Sofia se virou e, ao ver Eulália, seu rosto se contraiu em pânico. Seus olhos foram para o chão e ela apertou a sacola de laranjas contra o peito, como um escudo. "Dona Eulália, bom dia. Está tudo bem com você? Parece cansada", continuou Eulália, mantendo a voz calma e gentil. Sofia deu um aceno de cabeça vago, sem encará-la. "É só muito trabalho, o cansaço da cidade grande." A desculpa era fraca, e ambas sabiam disso. Eulália não a pressionou, não a confrontou. Não mencionou a carta, nem o carro na noite escura. Em vez disso, ela estendeu a mão e tocou levemente o braço de Sofia. O toque foi hesitante no início, mas depois se firmou. "Minha filha, eu sou uma mulher velha. Já vi muita coisa nesta vida. E sei que às vezes o fardo é pesado demais para carregar sozinha." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela levantou o rosto e Eulália viu nele um turbilhão de emoções. Medo, vergonha e um pequeno, frágil brilho de gratidão. A moça abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. "Se um dia você precisar de um ombro amigo, de um lugar seguro para conversar, sem julgamentos, a minha casa está de portas abertas", disse Eulália, apertando levemente seu braço antes de soltá-lo. "Lembre-se disso." Ela não disse mais nada. Apenas deu um pequeno sorriso. Um sorriso que não era de alegria, mas de compreensão. E se afastou, deixando Sofia parada no meio da feira, com as laranjas e as lágrimas. Aquele breve encontro confirmou tudo o que Eulália precisava saber. A reação de Sofia, seu desespero silencioso, era mais eloquente do que qualquer confissão verbal. E o encontro também mudou algo dentro de Eulália. O problema não era mais um dilema abstrato sobre verdade e mentira, sobre a instituição e o indivíduo. Agora, tinha um rosto, um nome, e um filho que ainda não havia nascido.
Não se tratava mais apenas de expor um pecador. Tratava-se de proteger uma vítima. Naquele momento, a decisão começou a se cristalizar em seu coração. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia o que tinha que fazer. Não podia mais ser em nome da raiva ou da decepção. Tinha que ser em nome da compaixão. O domingo chegou, e com ele, a necessidade de tomar uma decisão. Dona Célia havia buscado o vestido no sábado, com a mesma pressa e o mesmo sorriso distante. Eulália o entregou, o coração pesado. Sentiu-se uma traidora por não dizer nada, mas sabia que Célia não era a pessoa com quem deveria falar. Não ainda. Relutantemente, Eulália se arrumou para o culto. Sentia que precisava ir, precisava ver, precisava sentir o ambiente uma última vez antes de agir. Escolheu um vestido discreto, prendeu o cabelo e caminhou até a igreja. A Bíblia com a carta dentro pesando em suas mãos como uma pedra. O salão estava cheio, como sempre. Os hinos foram cantados com vigor. As orações foram fervorosas. Eulália sentou-se em seu lugar de sempre, sentindo-se uma estranha, uma espectadora de uma peça cujo final trágico só ela conhecia. Viu Sofia, encolhida no canto, e Dona Célia no primeiro banco, com seu chapéu elegante. E então, o pastor Adhemar subiu ao púlpito. Naquele dia, ele parecia especialmente inspirado. O tema de seu sermão era a integridade. A ironia era tão espessa que Eulália quase podia tocá-la. Ele abriu a Bíblia no livro de Provérbios e leu em voz alta. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Sua voz ressoava pelo salão, cheia de convicção. Ele falou sobre como um homem de Deus deve ser transparente, um livro aberto. Sobre como os segredos e as mentiras são como o cupim que corrói a madeira da alma, deixando apenas uma casca oca. Irmãos! Ele bradou, gesticulando com a mão. Não adianta ter uma fachada de santidade se o porão da nossa vida está cheio de podridão. Deus vê o porão. Deus conhece os segredos escondidos no escuro. Eulália sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se ele estivesse falando diretamente para ela, desafiando-a. Ela o encarou. E por um instante, seus olhares se cruzaram. Ele não desviou o olhar. Pelo contrário, sustentou-o. Uma expressão de pura autoridade em seu rosto. Não havia culpa ali. Não havia medo. Apenas a arrogância de quem acredita na própria mentira, ou de quem acredita que jamais será descoberto. Ele continuou, a voz subindo de tom. Falou sobre o pecado do adultério, chamando-o de uma faca cravada no coração da aliança sagrada do matrimônio e uma abominação aos olhos do Senhor. Ele pintou um quadro vívido do inferno que aguardava os infiéis, os mentirosos, os hipócritas. A congregação ouvia, absorta. Alguns balançavam a cabeça em concordância. Outros murmuravam, amém. Dona Célia, na primeira fileira, olhava para o marido com admiração. Sofia, no fundo, parecia ter encolhido ainda mais em seu banco, o rosto pálido e sem expressão. Para Eulália, aquele sermão foi a gota d'água. A audácia, a disfarçatez, falar de integridade com a vida que levava. Condenar o adultério com a amante grávida sentada a poucos metros de sua esposa. Usar a palavra de Deus como um escudo para sua própria podridão. Naquele momento, toda a sua hesitação se desfez. A compaixão por Sofia ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma raiva fria e resoluta. Aquilo não era apenas um pecado pessoal, era uma profanação. Ele estava usando o púlpito, a fé daquelas pessoas, como um palco para sua farsa, e alguém precisava fechar as cortinas. Enquanto o pastor encerrava o sermão com uma oração fervorosa, pedindo a Deus que purificasse os corações e revelasse toda a mentira, Eulália fechou os olhos, e em seu coração, ela fez sua própria oração. Não pediu orientação, ela já a tinha. Pediu força, força para fazer o que precisava ser feito. A noite de sábado para domingo foi a mais longa da vida de Eulália. O sol se pôs, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, mas ela não notou a beleza. Sua casa estava silenciosa, mas sua mente era um turbilhão. Ela não foi para o ateliê, não ligou a televisão. Sentou-se na poltrona da sala, a mesma em que seu marido, Roberto, costumava ler o jornal, e ficou ali, na penumbra, enquanto a noite envolvia o bairro. A decisão estava tomada, mas o peso dela era imenso. Passou horas repassando o que faria, o que diria. Imaginou a cena repetidamente.
O choque nos rostos das pessoas, o choro de Dona Célia, a negação furiosa do pastor Adhemar. O caos que se instalaria seria como atear fogo a uma floresta seca, e ela seria a pessoa segurando o fósforo. Houve momentos em que a dúvida tentou retornar. Quem é você para julgar? Uma voz sussurrava em sua mente. Você é só uma costureira, uma viúva. Deixe isso nas mãos de Deus. Mas outra voz, mais forte e mais clara, respondia. Deus usa as mãos das pessoas para fazer sua justiça. Ela se lembrou da história de Davi, um simples pastor de ovelhas que derrubou um gigante. Talvez, às vezes, os gigantes precisassem ser derrubados pelas mãos mais improváveis. Levantou-se e foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa e escolheu o vestido que usaria no dia seguinte. Era um vestido simples, de cor sóbria. O seu melhor vestido de domingo. Colocou-o sobre a cama. Depois, pegou sua Bíblia, abriu-a e olhou para a carta de Sofia, aninhada entre os salmos. Leu-a uma última vez, não para se certificar do conteúdo, mas para se lembrar do motivo. O desespero naquelas linhas era o combustível para sua coragem. Ela dobrou a carta e a colocou no bolso do vestido que havia separado. A prova estaria com ela. Então, ela se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites. Mas desta vez, a oração foi diferente. Não foi um pedido de bênçãos ou de perdão. Foi uma conversa honesta, um desabafo de uma filha cansada para seu pai. Meu Deus, ela sussurrou no silêncio do quarto. Eu estou com medo. Meu coração está apertado. E minhas pernas tremem só de pensar no amanhã. Eu não quero fazer isso. Eu amo a tua casa. Eu amo os meus irmãos. Mas não posso mais conviver com essa mentira. Não posso ver o teu nome ser usado para enganar e ferir. Se o que vou fazer é errado, me perdoe. Mas meu coração me diz que o silêncio é um pecado ainda maior. Então eu te peço, não me dê paz, pois sei que não a terei por um bom tempo. Apenas me dê força. Força para me levantar, força para caminhar, força para falar, e que a tua vontade seja feita. Amém. Ao se levantar, sentiu uma estranha calma descer sobre ela. O medo não havia desaparecido, mas agora estava acompanhado de uma resolução inabalável. O tumulto em sua mente havia cessado. Havia apenas clareza. Ela foi para a cozinha, preparou um chá de camomila e o tomou lentamente, olhando pela janela para a rua escura. A costureira, a viúva, a avó. Amanhã, ela seria algo mais. Amanhã, ela seria a verdade. E a verdade, ela sabia, tinha um preço muito alto. Um preço que ela estava disposta a pagar. A manhã de domingo nasceu fria e cinzenta. Uma garoa fina caía sobre a cidade, deixando as ruas com um brilho melancólico. Eulália vestiu-se com o cuidado de um soldado se preparando para a batalha. Cada botão abotoado, cada fio de cabelo preso no coque, era um pequeno ato de preparação para o que estava por vir. Ao colocar o vestido, sentiu o contorno do envelope no bolso. Era real. Estava acontecendo. Ela não tomou o café da manhã. O nó em seu estômago não permitia. Apenas tomou um copo d'água e ficou olhando para o relógio na parede da cozinha, os ponteiros se movendo com uma lentidão torturante. Quando chegou a hora, ela pegou sua Bíblia, trancou a casa e começou a caminhada de 10 minutos até a igreja. A garoa molhava seu rosto, mas ela mal a sentia. Cumprimentou os vizinhos que passavam com um aceno de cabeça, a voz presa na garganta. Cada passo na calçada úmida parecia ecoar a batida de seu coração. Ao chegar à porta da igreja, ela hesitou por um segundo. O som dos hinos já vinha de dentro. Uma melodia familiar que hoje soava estranha, distante. Respirou fundo e entrou. O calor e a luz do salão a envolveram. O cheiro de café passado pela equipe de recepção, as vozes cantando em uníssono, os rostos conhecidos sorrindo para ela. Tudo aquilo que um dia fora seu maior conforto, hoje parecia uma cena de despedida. Bom dia, irmã Eulália, disse uma das diaconisas, entregando-lhe o folheto do culto. Eulália forçou um sorriso e agradeceu. Ela caminhou até seu banco de sempre, na 10ª fileira. Sentou-se e abriu a Bíblia, mas não leu. Apenas olhou para as letras impressas, sem absorver seu significado. Sentia os olhares das pessoas ao seu redor, mas era como se estivesse dentro de uma bolha de vidro. O culto seguiu seu ritual de sempre. As orações, os anúncios da semana, os louvores. Eulália participou de tudo no modo automático.
os lábios se movendo sem som, o corpo presente, mas a mente longe, ensaiando as palavras, o gesto de se levantar. Quando o pastor Ademar subiu ao púlpito para iniciar a pregação, o coração de Eulália deu um salto. Era a hora. Ele começou a falar, a voz calma e confiante. E então, ele disse as palavras que selaram seu destino. Porque a verdade, meus irmãos, a verdade sempre vem à luz. Deus não permite que a mentira prospere em sua casa. Era o sinal. A ironia daquela frase foi a faísca final. Ela sentiu o calor subir pelo seu corpo. Olhou para suas mãos, firmes sobre a Bíblia. Lembrou-se da oração da noite anterior. Dê-me força. E então, ela se levantou. O rangido do banco, o silêncio que se seguiu, os 200 pares de olhos se virando para ela, a confusão, a surpresa. Tudo aconteceu exatamente como ela havia imaginado, com o coração martelando contra as costelas, mas com uma estranha sensação de paz em sua alma. Eulália Campos deu o primeiro passo pelo corredor central, a caminhada até o altar, a caminhada em direção à verdade. A caminhada de Eulália pelo corredor central parecia durar uma eternidade. Cada passo era deliberado, pesado. O murmúrio na congregação crescia, uma onda de sussurros confusos. O que deu nela? Será que está passando mal? Ninguém conseguia entender. A irmã Eulália, a personificação da discrição e da reverência, quebrando o protocolo mais sagrado do culto dominical. Ela passou pela fileira onde sua filha, Beatriz, estava sentada com os netos. Viu a expressão de choque e preocupação no rosto da filha. Beatriz fez um movimento como se fosse se levantar para ajudá-la, mas Eulália lhe lançou um olhar rápido, um olhar que dizia, não, fique aí. O diácono Valdir, com sua expressão severa, postou-se como uma barreira no final do corredor. Irmã Eulália, o que a senhora está fazendo? Sente-se, por favor. O culto ainda não acabou. Sua voz, que normalmente era firme, tinha um tom de súplica. Ele queria conter o problema antes que ele explodisse. Mas Eulália não parou. Apenas estendeu a mão e tocou seu braço. Um gesto que era ao mesmo tempo gentil e inabalável. Eu preciso falar, Valdir. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Em nome da verdade que o pastor acabou de pregar. A autoridade inesperada em sua voz fez Valdir recuar um passo, atordoado. Aquele pequeno ato de desafio abriu o caminho. Eulália subiu os 3 degraus do altar. O mundo pareceu se inclinar sob seus pés. Ali, no espaço sagrado, de frente para a congregação, ela se sentiu ao mesmo tempo totalmente exposta e incrivelmente forte. O pastor Ademar a observava do púlpito, o rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente dava lugar a um pânico mal disfarçado. Ele tentou retomar o controle, usando o tom paternal que sempre funcionava. Irmã Eulália, ele começou, forçando um sorriso que não se sustentava. A senhora está se sentindo bem? Quer um copo d'água? Venha, sente-se aqui um pouco. Ele gesticulou para uma cadeira ao lado do púlpito, tentando transformá-la numa velhinha confusa que precisava de cuidados. Mas Eulália ignorou o gesto. Seu foco estava no microfone de metal prateado, o instrumento que amplificava a voz do pastor, a voz da mentira. Agora, serviria a outro propósito. Ela se inclinou, a mão enrugada e manchada pela idade segurando a haste fria do microfone. Ajustou-o para sua altura. O pequeno ruído da haste deslizando foi amplificado pelo sistema de som, ecoando pelo salão silencioso. O silêncio era absoluto. 200 pessoas prendiam a respiração, esperando. Eulália olhou para todos eles, para os rostos que via todo domingo, para as famílias que ela ajudara a vestir com suas costuras, para os amigos com quem partilhara o pão e a oração. Sabia que estava prestes a feri-los, a quebrar a confiança deles. Uma lágrima silenciosa se formou no canto de seu olho, mas ela não a deixou cair. Então, ela falou. Sua voz, no início um pouco trêmula, ganhou força a cada palavra, preenchendo cada canto da igreja. Perdoem-me, meus irmãos. Perdoem-me por interromper a casa de Deus, começou ela. Meu nome é Eulália Campos. Tenho 70 anos, e por quase 50 deles, este lugar foi meu refúgio e minha força. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu sempre acreditei que a verdade é o alicerce desta casa, e é por amor a esta casa, e à verdade, que estou aqui hoje. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o envelope dobrado.
O gesto foi lento, solene. Todos os olhos se fixaram no pedaço de papel em sua mão. O pastor Ademar ficou pálido. O sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando-o com uma cor de cera. Ele deu um passo à frente. Irmã Eulália. Chega! Isso é um desrespeito. Desliguem o microfone dela. Ele ordenou aos técnicos de som no fundo do salão. Mas ninguém se moveu. Estavam todos hipnotizados pela cena, pela coragem desafiadora daquela senhora. Eulália o ignorou. Desdobrou a carta e começou a ler. Ademar, a voz de Eulália ecoou, clara e firme, pelo sistema de som. O nome, dito de forma tão direta, sem o título de pastor, foi o primeiro estilhaço no vidro. Um murmúrio percorreu a congregação. Não sei mais como falar com você. Você não atende minhas ligações. Me evita na igreja. Eu preciso de uma resposta. A cada palavra lida, o silêncio no salão se tornava mais pesado, mais carregado de tensão. As pessoas se inclinavam para a frente em seus bancos, os rostos uma mistura de confusão, incredulidade e um horror crescente. Na primeira fileira, Dona Célia removeu o chapéu, o rosto pálido e questionador virado para o marido. Ademar estava congelado, a boca entreaberta, os olhos fixos em Eulália com uma mistura de ódio e pânico. Eulália continuou, a voz sem vacilar, lendo a caligrafia desesperada de Sofia. O médico confirmou hoje. Estou grávida de 2 meses. E este filho é seu. Um suspiro coletivo, um som agudo de choque, percorreu a igreja. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Várias pessoas levaram as mãos à boca. O irmão Valdir, que permanecia paralisado ao pé do altar, olhava do pastor para Eulália, o rosto vermelho de fúria e confusão. Você me prometeu que cuidaria de mim, que eu não estava sozinha. Você disse que era a vontade de Deus que nos encontrássemos. Eu acreditei em você. Acreditei em tudo. Essa frase foi a mais devastadora. A menção ao nome de Deus, usado como ferramenta de sedução, foi uma blasfêmia que atingiu o coração da fé daquelas pessoas. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de muitas mulheres. Elas não olhavam mais para Eulália, a mensageira, mas para o púlpito, para o homem que as traíra. E agora? O que eu faço agora? Sua esposa, sua filha, sua igreja. Eu não quero destruir nada disso, mas não posso passar por isso sozinha. Ao ouvir a menção a si mesma, Dona Célia emitiu um som baixo, um gemido de dor que foi audível nas primeiras fileiras. Ela se encolheu, como se tivesse recebido um golpe físico. Por favor, me encontre. Precisamos conversar. Não me abandone agora. Com desespero, Sofia. Eulália terminou de ler. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo e aterrorizante que aquele lugar já conhecera. Ela dobrou a carta lentamente e a segurou contra o peito. Então, o caos irrompeu. Isso é mentira. Uma calúnia, gritou Ademar, finalmente encontrando a voz. A voz, no entanto, não era a do pastor trovejante, mas a de um homem desesperado. Essa mulher está senil. Ela está sendo usada pelo diabo para destruir esta igreja. Alguns de seus apoiadores mais leais se levantaram, gritando em sua defesa. Isso é um absurdo. Tirem essa velha daí. Outros, porém, permaneciam em silêncio, os rostos tomados pela dúvida e pela dor. Como ousa! Gritou o diácono Valdir, subindo os degraus em direção a Eulália. A senhora vai pagar por essa blasfêmia. Ele estendeu a mão para arrancar o microfone dela, mas Eulália não se moveu. Ela o encarou, os olhos cheios de uma tristeza profunda. A blasfêmia, Valdir, é usar este púlpito para mentir. E foi nesse exato momento, no auge da confusão, que a porta principal da igreja se abriu. Todos os olhares se viraram para a porta. Parada ali, contra a luz cinzenta da manhã chuvosa, estava Sofia. Ela não viera ao culto naquele dia. Provavelmente estava em casa, tentando lidar com seu desespero em particular. Mas o barulho, as vozes alteradas ecoando pela rua, devem tê-la atraído. Ou talvez uma força maior a tenha guiado até ali naquele preciso instante. Ela estava pálida, os olhos arregalados de medo. Usava o mesmo casaco largo da feira, mas agora ele não conseguia mais esconder o volume suave e inconfundível de sua barriga. Sua presença foi a confirmação. A verdade não precisava mais de uma carta, de palavras lidas por uma senhora.
A verdade estava ali, encarnada, de pé na porta da igreja, com o rosto banhado em lágrimas. O pastor Ademar a viu, e toda a cor que restava em seu rosto desapareceu. A negação morreu em seus lábios. Ele olhou de Sofia para sua esposa, que agora o encarava com uma expressão de horror e compreensão devastadora. O sermão havia acabado. A peça teatral chegara ao fim. O silêncio que caiu sobre a igreja foi diferente do anterior. Não era de choque, mas de constatação. A dura e feia realidade havia se instalado. Sofia deu um passo para dentro, depois outro, como se caminhasse para sua própria execução. Seus olhos encontraram os de Eulália, no altar. Havia medo em seu olhar, mas também uma centelha de gratidão. Ela não estava mais sozinha com seu segredo. Dona Célia se levantou. Com uma dignidade impressionante, ela alisou o vestido, olhou uma última vez para o marido no púlpito, um olhar vazio, desprovido de qualquer emoção, e caminhou pelo corredor, passando por Sofia sem dizer uma palavra, e saiu da igreja, desaparecendo na garoa. A saída dela foi o sinal. O encanto estava quebrado. As pessoas começaram a se levantar, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Algumas choravam abertamente. Outras pegavam seus filhos pela mão e saíam em silêncio. Famílias inteiras, que haviam construído suas vidas em torno daquela comunidade, se retiravam, o alicerce de sua fé abalado. O pastor Ademar permaneceu no púlpito, uma estátua de vergonha. Seus defensores se calaram. O salão, antes cheio de louvor, agora se esvaziava em um êxodo de desilusão. Eulália desceu do altar. Passou pelo diácono Valdir, que agora a olhava não com raiva, mas com uma confusão dolorosa, como se todo o seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ela caminhou até Sofia, que tremia no meio do corredor. Pegou a mão da moça, que estava fria como gelo. "Vamos, minha filha", disse Eulália, a voz suave, mas firme. "Vamos para casa." Juntas, a costureira de 70 anos e a jovem grávida, as duas mulheres que haviam ousado trazer a verdade à luz, saíram da igreja em ruínas e caminharam para a rua cinzenta, deixando para trás o som do silêncio e o peso de uma fé quebrada. Os dias que se seguiram foram como viver no epicentro de um terremoto. A notícia se espalhou pelo bairro com a velocidade de um incêndio. O telefone de Eulália não parava de tocar. Alguns ligavam para ofendê-la, chamando-a de destruidora, velha amarga, Jezabel que derrubou um homem de Deus. Diziam que ela havia destruído a igreja, que era a culpada pelo escândalo. Outros ligavam para apoiá-la. Vozes sussurradas de mulheres que diziam: "Obrigada, irmã Eulália. Eu sempre senti que havia algo de errado." Eram poucos, mas suas palavras eram um bálsamo. Beatriz, sua filha, ficou um tempo sem falar com ela. Estava dividida entre a lealdade à mãe e a dor de ver sua fé estilhaçada. "Mãe, precisava ser daquele jeito, na frente de todo mundo?" Ela perguntou, com a voz embargada de choro, quando finalmente a visitou. "A mentira era pública, minha filha. A verdade também precisava ser", respondeu Eulália, com uma calma triste. Marcos, por outro lado, tornou-se seu maior defensor. Visitava-a todos os dias, trazendo comida e afastando os vizinhos mais hostis. "A senhora fez a coisa certa, mãe. A senhora teve a coragem que ninguém mais teve." Eulália perdeu amizades de décadas. As senhoras do grupo de oração atravessavam a rua para não cruzar com ela. Foi excluída, marginalizada, transformada na vilã da história que ela mesma revelara. Mas, estranhamente, ela não se sentia amarga. Sentia uma paz profunda. A paz de quem finalmente limpou uma ferida infeccionada, mesmo que o processo tenha sido doloroso. Sofia foi morar com ela. A moça fora despejada do quarto que alugava e não tinha para onde ir. Eulália a acolheu sem hesitação. As duas mulheres, unidas por um segredo terrível, formaram uma aliança silenciosa. Eulália cuidava de Sofia, cozinhando canjas e garantindo que ela tomasse as vitaminas. Sofia, em troca, ajudava na casa, sua presença jovem trazendo um novo tipo de vida para o sobrado silencioso. O pastor Ademar desapareceu. Souberam por boatos que ele e a convenção da igreja fizeram um acordo. Ele foi afastado, enviado para uma reciclagem espiritual em outra cidade.
A Igreja da Restauração Divina fechou as portas por um tempo, para depois reabrir com um novo pastor, um homem mais velho e humilde que tinha a difícil tarefa de juntar os cacos. Dona Célia se mudou para a casa da irmã, em outro estado, levando Larissa com ela. Ninguém teve mais notícias. Aos poucos, a vida de Eulália encontrou um novo ritmo. A clientela de costura diminuiu, mas os que permaneceram eram os mais leais, e ela tinha a companhia de Sofia, observando sua barriga crescer dia a dia. Elas conversavam muito, na varanda dos fundos, enquanto Eulália costurava. Sofia contou sua história, a solidão, a carência, a forma como Adhemar a seduziu com promessas de proteção e palavras divinas. Eulália ouvia sem julgar, oferecendo apenas o consolo de sua presença. Ela estava remendando uma vida, da mesma forma que passara a vida remendando tecidos. Meses depois, numa noite quente de primavera, a bolsa de Sofia estourou. Eulália, com a calma de quem já passara por aquilo 3 vezes, chamou um táxi e a levou para o hospital público. Ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. E então, ele nasceu. Um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos curiosos. Um bebê saudável, que chorou com a força de quem exige seu lugar no mundo. No hospital, quando a enfermeira perguntou o nome do pai, Sofia olhou para Eulália e com a voz firme disse: "Ele não tem pai. O nome dele é Gabriel." A volta para casa com o pequeno Gabriel nos braços foi um recomeço. A casa de Eulália, antes um refúgio silencioso para uma viúva, agora era preenchida pelo choro, pelas risadas e pelo cheiro de bebê. Eulália aprendeu a trocar fraldas novamente, a aquecer mamadeiras na madrugada, e descobriu uma alegria que não sentia há anos. Beatriz, ao ver o sobrinho postiço, finalmente se reconciliou com a mãe. O amor pela criança superou a dor da desilusão. Aos poucos, a família de Eulália se reconfigurou em torno daquele novo membro. Gabriel era o neto de todos. E ele, quando começou a balbuciar as primeiras palavras, olhava para a mulher de cabelos brancos que o embalava e a chamava de vó. Numa tarde ensolarada, Eulália estava sentada na varanda, costurando um pequeno macacão para Gabriel. Sofia estava ao seu lado, embalando o filho, que dormia tranquilamente. A antiga Igreja da Restauração Divina podia ser vista ao longe, com sua pintura branca renovada. Ela não sentia mais raiva nem tristeza ao olhá-la. Era apenas um prédio. Sua fé não havia morrido. Pelo contrário, parecia mais forte, mais real. Ela a encontrara não nos sermões eloquentes ou nos hinos cantados em uníssono, mas no choro de um recém-nascido, na coragem de uma jovem mãe, na lealdade de um filho cético e no perdão silencioso de uma filha devota. Sua fé estava ali, em suas mãos, na linha e na agulha que agora costuravam não para esconder, mas para criar algo novo, forte e verdadeiro. Ela olhou para o céu azul de São Paulo, um azul que parecia mais limpo, mais brilhante. Aos 70 anos, Eulália Campos descobrira que, às vezes, é preciso desfazer uma costura inteira para finalmente começar o bordado mais importante da vida. E o seu era um bordado de verdade, com paixão e, acima de tudo, de um amor que remenda e restaura o que parecia irremediavelmente rasgado. A história de Eulália, Adhemar e Sofia nos lembra que a fé verdadeira não se esconde em paredes de pedra, mas vive nos atos de coragem e compaixão. Se esta jornada de uma mulher comum que fez algo extraordinário tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. E claro, inscreva-se para não perder outras histórias que nos fazem refletir sobre a força que reside em cada um de nós. Até a próxima!